Essa geração não passará. Autópsia da Profecia, perguntas e respostas com Scott Clark, A Linha do Tempo de Israel e 2017. Aquelas palavras de Yeshua no Sermão das Oliveiras, que fala da parábola da figueira, que agora podemos alinhar. Quase 900 anos já se passaram. As pessoas fazem linhas do tempo. Eu tenho uma linha do tempo aqui, eu mesmo que fiz. Isso já foi feito antes. Deixe-me te mostrar duas linhas do tempo que chegam ao mesmo lugar no final. E eu vou falar bem no início que ambas convergem para 2017, onde eu tenho falado sobre o sinal de Apocalipse 12. E se você assistiu meus outros vídeos, eu acredito que você saiba do que eu estou falando. Eu não sei se alguém colocou o sinal de Apocalipse 12. No final desse gráfico, eu tenho visto gráficos similares a esse na internet. Isso é de conhecimento público, isso é a história de Israel bem aqui. Mas eu resolvi fazer do meu jeito e falar sobre isso. Então, em Lucas 17, verso 26, Yeshua diz: Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Ele está falando sobre o fim basicamente dessa dispensação, a era da igreja, onde o foco se volta para Israel novamente, onde será o tempo da angústia de Jacó, ou a 70ª semana de Daniel. Se pudermos usar isso como uma dica, então vamos voltar até Gênesis e vamos ver então como foi nos dias de Noé. Como já sabemos, os anjos caídos vieram e tomaram esposas, as mulheres. É uma situação muito difícil se você ler Gênesis 6. Gênesis 6:3. Yahvé, o Pai, pronuncia um julgamento por vir por meio do dilúvio. Todo mundo sabe sobre Noé e o dilúvio. Ele pronunciou isso 120 anos antecipadamente. Ele disse: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão como 120 anos. Então isso nos traz uma questão. Na parábola da figueira, é mencionado que essa geração não passará. Então, a pergunta que chega é o que é uma geração? Na verdade, a Bíblia tem muitos números de gerações. Pode ser 50 anos, 70, 80, 100, 120. Então, existe uma especulação aqui. Eu não sou dogmático sobre tudo isso, mas eu quero te chamar a atenção sobre isso porque é muito interessante. Existe um fato que Yahvé pronunciou o dilúvio por vir. 120 anos antes do dilúvio chegar. O dilúvio é como um tipo de figura do período de tribulação. Porque o pano de fundo é todo mundo que não é salvo. Para começar tudo de novo e repopular a terra, foram todos mortos. E Yeshua fará isso quando ele voltar em Apocalipse 19. Ele julgará todos, exceto aqueles que serão salvos. Através do período de tribulação, os judeus possivelmente fugirão para Petra, eles estarão a salvo. Eles são a mulher de Apocalipse 12 e eles vão para o deserto por 1260 dias. Yeshua profetizou isso. Quando você ver a abominação que causa desolação no lugar santo, ou seja, no templo, isso é um ídolo que irá se sentar no templo, que será reconstruído. Quando eles virem isso, que é no meio da tribulação, eles precisam correr para a sua segurança. E essas pessoas serão... Se você escutar bem as palavras de Yeshua, você verá que ele se revelou como Messias. Isso significa que essas pessoas se tornarão judeus messiânicos e que escutaram as palavras das duas testemunhas. E provavelmente também dos 144 mil, que irão pregar a verdade do Evangelho. Então existem judeus que serão salvos durante aquele período. E se lembrarão da profecia de Yeshua sobre fugir para as montanhas quando o templo for corrompido. Então, aí é que serão salvos ali, e serão chamados para repopular o período do milênio, os 1000 anos. Esse é o reino de Yeshua e do corpo de Cristo também.
Nós ambos reinaremos com cetro de ferro. Ele prometeu isso em Apocalipse 2:25. Ele prometeu que o seu reino, reinando com cetro de ferro, ele prometeu isso ao corpo de Cristo também. Em Apocalipse 2. É isso que iremos fazer. Existem 120 anos antes do dilúvio. O próximo dilúvio é basicamente o período de tribulação, assim como foi nos dias de Noé. Isso vai se repetir, mas não será com água. Vamos dar uma olhada na lição da figueira aqui, que o Senhor nos deixou. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E alguns versos acima disso, ele está falando sobre o período da tribulação e os sinais que acontecem. Agora, o que é a figueira? Bem, escatologistas, estudantes da Bíblia, todos concordam bastante que a figueira é Israel e essa é a profecia sobre o retorno de Israel depois de ser dispersa em 70 depois de Cristo, quando o templo e Jerusalém foram destruídos. Então, a profecia é que em 120 anos de um certo período de tempo, basicamente a tribulação irá acontecer, o próximo dilúvio, como ele falou. Então, temos que dizer o que é a figueira. O que é a figueira? Israel se tornou completamente dispersa. Eles perderam seu calendário, eles perderam seus jubileus, eles perderam seu ciclo Shemitah, eles perderam suas festas, até mesmo hoje em dia. O calendário é todo bagunçado, nós não sabemos exatamente quando é o jubileu e Shemitah, qual calendário é o certo. É uma bagunça porque perderam tudo, a confusão daquele tempo. Mas é muito interessante que em 1897, o primeiro congresso sionista aconteceu e Theodor, não sei o que lá, o criador e líder do movimento sionista, planejou por 7 anos, ele realizou um congresso e o seu desejo foi criar o Estado judeu. 1897, ele escreveu no seu diário, dias após o congresso se reunir por alguns dias na embaixada da Suíça. Ele escreveu isso dizendo: se eu resumir o Congresso da Basileia em uma única frase, que evitarei falar publicamente, ela seria: na Basileia fundei o Estado judeu. Se hoje eu fosse falar isso em voz alta, uma zombaria universal viria como resposta. Talvez em 5 anos, mas certamente em 50 anos, cada um o verá. Então ele afirma que ele fundou o Estado judeu. Foi basicamente a semente plantada. Que literalmente eu não acho que ele profetizou, mas desse congresso passados 50 anos, daqui a aqui, que foi 1947, quando a Assembleia Geral da ONU votou para criar Israel. Isso é muito interessante o que ele viu ali. Então, podemos chamar isso de primeiro brotar da figueira. A figueira é Israel. E foi justamente o brotar das folhas, foi bem aqui que começou. Só uma árvore bebê, ou apenas uma árvore bebê. É interessante que em 20 anos, a Declaração de Balfour foi assinada, e durante esse período aqui, os turcos otomanos reinaram. Os turcos otomanos perderam Jerusalém, que eles controlavam. Eles perderam Jerusalém em 1917. Então, a Declaração Balfour para Israel foi criada, e existe uma ordem britânica que basicamente faz com que Jerusalém se torne uma terra de ninguém. O que é interessante é que em 50 anos seria 1967. Israel reconquistou Jerusalém bem nessa data. Temos um período de jubileu bem aqui. E teremos um outro jubileu.
Um jubileu são 50 anos e termina em 2017. Então, esse é o início de Israel. E o próximo passo foi a Declaração Balfour, e o próximo passo foi a votação criando Israel. E então, em 1948, acontece a Guerra da Independência, onde os judeus começaram a vir a Israel durante esse ponto. Então, bem aqui, os árabes decidiram entrar em guerra com Israel porque eles não gostaram muito dessa ideia. Então, eles tentaram formar novas fronteiras. Então, durante esse tempo todo aqui, 20 anos, Israel não controlou sua capital. Mas eles a retomaram na Guerra dos 6 Dias, bem aqui. Então, temos um jubileu aqui e um jubileu aqui. Mas esses 120 anos andam e se finalizam exatamente aqui. E existe um sinal no céu bem ali. O que se relaciona se você ler as Escrituras, Apocalipse 12, de 1 a 5, leia todo o capítulo. É tudo sobre o arrebatamento da igreja, que é o filho varão, que é o corpo de Cristo, que se une à cabeça do corpo, juntos em um, e a palavra é harpazo, de onde vem a palavra arrebatamento. E fala sobre os eventos da tribulação. Israel indo se esconder, guerra se iniciando, o dragão perseguindo a mulher. O sinal de Apocalipse 12 tem relação com... Não é somente o sinal do meio da tribulação, mas existem números que indicam o meio da tribulação lá. O que nos faz pensar que é o sinal do meio da tribulação bem lá, mas o fato é que é uma história toda. Nos conta o início do período da tribulação, bem antes do período da tribulação, bem antes do dragão ser jogado, que é o início da tribulação, acontece o harpazo da criança, que é o corpo de Cristo. E então a cabeça que é Cristo. E eles se tornam um, basicamente o corpo de Cristo. Yeshua está nos céus, mas desde que somos seu corpo, reuniremos com ele nas nuvens. A cabeça e o corpo se unem. Então, essa é uma antiga interpretação sobre quem é o filho varão, a qual eu totalmente concordo com ela, pois faz 100% de sentido. Dados os tempos em que vivemos, faz mais sentido ainda. Então, o arrebatamento está associado a esse sinal, nas Escrituras, nos versos, e isso na verdade, é o próprio sinal nos céus, que no livro de Apocalipse, no capítulo 12, é mencionado, sinais nos céus, com a mulher vestida do sol, a lua sob seus pés, 12 estrelas em sua cabeça. As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel, dando à luz a uma criança. Então, eu não sou um marcador de datas do arrebatamento, mas isso acontece somente em um dia. Na verdade, na festa das trombetas, a qual se cumprem múltiplas coisas. Se cumprem as Escrituras, mas também se cumprem o dia da festa. Você não pode deixar isso de lado, e no topo disso nós temos o início da figueira brotando aqui, os pequenos passos até nos levar até aqui. Mas essa profecia é que essa geração, na linha do tempo, 120 anos que começa em algum ponto e tem um ponto final. Você claramente pode dizer que Theodore, fundador do Estado judeu, bem nesse dia, observe que tudo é 7. 1897, 917, 947, 967 e 2017. Todos são 7. E podem ser divididos, obviamente, por 10. Mas temos alguns jubileus contando 50. E não temos visto nada profético desde 1967. E se os jubileus estão corretos, terminará em 2017. Você não precisa me perguntar um monte de questões sobre jubileu e ciclos shemitas nos comentários, porque eu acho que ninguém sabe exatamente quando eles são, mas esses eventos que na verdade são história, plantados bem nesses anos pelo próprio Yahvé, isso é história. Isso é história. E ele está nos tentando nos dizer algo com isso. Eu tenho uma outra peça que eu quero mostrar a vocês,
que é especulativa. Vamos dar uma olhada? 2008, em uma revista Israel Today, Aviel Schneider, que escreve para a revista Eu Presumo, aparentemente ele possui cópias de profecias. Eu não pude as encontrar na internet, elas estão em livros e papéis, não foram escaneadas e não estão na internet. Eu não achei, mas eu achei o artigo que foi lançado em 2008 no Israel Today. E fala sobre algumas pessoas odiaram, outras amaram, algumas pessoas quiseram desmascarar, surgiu muitas perguntas disso, mas eu quero entrar nisso aqui. Eu toquei nisso alguns anos atrás, mas eu nunca falei muito sobre isso, mas era uma grande coisa olhando de 2012. Diz respeito à profecia dos 10 jubileus. E houve um rabi que viveu de 1140 até 1217. Rabi Judá ben Samuel. Ele deu uma profecia. E foi com relação a Israel. E basicamente a mesma linha do tempo que eu mostrei a vocês, mas colocada em um espaço de 800 anos ao invés de alguns séculos. Em 1217, isso é 80 anos atrás, bem 799 anos atrás, desde essa profecia, a profecia do jubileu de Rabi Judá ben Samuel. Esse é o título da profecia, mas poderia ter dito que a linha do tempo, eu acredito que se isso estiver correto, isso estacionará em 2017. Iremos ver o período da tribulação, os 7 anos. Então, tivemos que ver isso antes. E diz que no ano da sua morte, em 1217 d.C., Judá, um dos maiores legendários rabis da Alemanha, fez uma espantosa predição sobre o futuro de Jerusalém e a vinda do Messias, com 800 anos de antecedência. Deixe-me sair do caminho que eu vou ler isso. Quando os turcos otomanos conquistarem Jerusalém, eles reinarão sobre Jerusalém por 8 jubileus. Depois disso, Jerusalém se tornará uma terra de ninguém por um jubileu. Então, no 10º jubileu, ela voltará à possessão da nação judaica, o que significará o início dos tempos messiânicos. Isso foi Rabi Judá ben Samuel, 1217. Essa é a fonte aqui de onde eu encontrei. Então, 800 anos até que essa profecia fosse cumprida, ele fez essa profecia, ele morreu em 1217 e no início disso diz que os otomanos, os turcos, conquistariam Jerusalém. Eles reinariam sobre Jerusalém por 8 jubileus. Isso são 400 anos, um jubileu é 50, certo? Então, é muito interessante que 380 anos depois da sua morte, os turcos tomaram controle de Jerusalém em 1517. Algumas pessoas se dizem profetas. Eles profetizam coisas, você sabe, próximo mês você vê isso com os marcadores de data do arrebatamento, o tempo todo no YouTube, eles profetizam essas coisas, agora se algo acontecer, bata nas minhas costas, olhe para mim, certo? Isso aqui não começou até 380 anos depois da sua morte. Os turcos tomaram controle de Jerusalém em 1517. E você tem 400 anos aqui que os otomanos reinaram sobre Jerusalém. Eles perderam Jerusalém, os turcos, eles perderam Jerusalém em 1917, que no outro gráfico eu mostrei a vocês. Foi a declaração de Balfour dentro do mandato britânico, e isso foi exatamente o que ele disse. Os turcos otomanos conquistarem Jerusalém. Eles reinarão Jerusalém por 8 jubileus. Depois disso, Jerusalém se tornará uma terra de ninguém por um jubileu. Isso foi o período de tempo do mandato britânico, que finalizou em 1947, onde os jordanianos tiveram posse de 1947 até 1967. Então, isso tudo aqui é considerado uma terra de ninguém. Ninguém, na verdade, fez nada por ali. Em 1967, eu não estou falando de Israel como um todo, eu estou falando de uma cidade que não pertenceu a ninguém. Na verdade, a terra toda ali foi considerada uma terra de ninguém.
Israel reconquistou Jerusalém em 1967 com a Guerra dos 6 Dias, e foi isso que ele disse: Jerusalém se tornará uma terra de ninguém por um jubileu. Então, no 10º jubileu, ela voltará à possessão da nação judaica. Bem, foi isso que aconteceu aqui. E de 1967 até 2007, esse período de 50 anos, aqui é que estamos, na verdade, pouco mais de 2 pixels dessa linha aqui, porque aqui só temos 1 ano de distância desse período de tempo. Então, o que é interessante é que ele viveu muito tempo antes, muito antes do primeiro gráfico que eu te mostrei. Se de fato isso é verdade, isso veio de Aviel Schneider, essa coisa. Algumas pessoas colocam coisas, outras sabem, tentam desmascarar. Eu não quero tomar posição nisso, só estou te mostrando porque eu achei interessante. Se isso de fato é verdade, ele acertou em cheio. Se for verdade. Eu não sei, isso não é algo que você pode confirmar ou negar. Não detone meu vídeo só porque eu comentei sobre isso. É muito interessante que essa revista em 2008... Se Aviel Schneider projetou um fim para 2017, por quê? O que ele tinha lá? Eu não vi assim, eu não sei, mas de novo, 2017, onde temos um sinal nos céus. O sinal está lá. O sinal nos céus. É difícil falar disso sem totalmente falar de datas. Mas eu não quero fazer isso. Mas o fato é, isso se apresenta como outro gráfico que eu fiz. Ambos se finalizam em 2017. O outro gráfico é absolutamente um fato. Isso são fatos também. Mas o que acontece é que não sabemos se foi profetizado com antecedência. Isso compete a Aviel Schneider provar. Mas... sim, só temos 1 ano para saber se isso tudo acontecerá. 2017. Essa é a linha do tempo de Israel. Os números são interessantes também, porque eu tenho alguns livros, tenho que voltar eles para a estante. E.W. Bullinger, eu tenho o livro dele, Números e as Escrituras, E.D.F. Volover, seu livro, Matemática Bíblica. Aqui está a chave, e isso foi o que eu achei nesses livros. 120 anos, ambos concordam que significa um compromisso divino para um período de provação, justamente como o dilúvio de Noé, no que ele estava falando, gente, sabe? Vai chover. Vai haver um dilúvio, e eles não acreditaram, eles não fizeram isso. Então, da mesma forma, é como 1897, onde os judeus tiveram sua chance de aceitar o Messias. E talvez eles tenham feito isso nacionalmente. Não haverá o tempo de tribulação, não sem chance, porque a Bíblia está sempre certa, cada palavra vai se cumprir. Então, é um período de provação. 120 é o que na verdade significa, é o número bíblico. 100, isso são 100 anos a seguir, isso são 100 anos a seguir. A declaração de Balfour foi assinada aqui. As crianças da promessa, isso não é interessante? Isso é o que 100 significa de acordo com E.D.F. Valover. As crianças da promessa, Balfour foi assinada no mandato britânico. Então, 70 anos a restauração de Israel. É isso que significa biblicamente. E em 1967, o que é 50 anos, 50 significa jubileu ou libertação. Tem jeito de criar isso? Não, não tem jeito de criar isso. E esse é o último jubileu. Se você sabe, se isso tudo é exatamente o que parece ser, na profecia dos 10 jubileus, eu também coloquei os números bíblicos dos livros que eu tenho. Lembra que a profecia foi dada 800 anos antes, de não haver nada, só a profecia, e finalizar ela no 10º jubileu, que é como se fosse o ano 0, bem aqui. 800.
Em números bíblicos, se você não tem o número 800 ou 700 ou 1200, zero na verdade não é nem mesmo um número. Se eu te dar $0, o que você tem? Nada, não é um número, é um espaço reservado em matemática. Então, o que você faz só considera o primeiro número, que é 8. Agora, 8 significa ressurreição. É o começo de uma nova era ou uma nova ordem comum nos dias de Noé. Quantas pessoas começaram o plano todo de novo? 8 pessoas estavam na arca. 8 é o número de novos recomeços, também da ressurreição. O que fizemos foi atingir o ponto zero. Se 800 anos se passaram, o que significa que ressurreição é um novo começo. Isso também significa que existe uma nova dispensação começando no ano zero. Isso é interessante. 500 é um múltiplo de 50, que é o ano jubileu ou libertação, que é também múltiplo de 5, significando graça. Temos 8 jubileus aqui. Eu não acredito que aqui tenha relação com graça, 500, mas é interessante ver que essa profecia tem a ver com jubileus. E também tem a ver com 8 jubileus, que é um tipo e início de uma nova era ou ordem, bem depois desse período aqui. Adivinha o que? Isso é quando Israel começou a voltar para a sua terra. 100 novamente. As crianças da promessa, aqui você tem 100 anos, os turcos perdem Jerusalém e a declaração de Balfour é assinada, dando aos judeus o direito de seguir em frente e mudar para lá, na terra que era chamada de Palestina. E de novo 50, jubileu, libertação, bem aqui, 50 anos restando até o ano zero. Talvez as datas de todas essas coisas que aconteceram, o Pai está tentando nos dizer: vocês perderam o calendário, mas eu continuo fazendo coisas no calendário. Então você irá descobrir. E se esse é o caso, esse é o ciclo de jubileus. E o jubileu termina em 2017. E o jubileu, a cada final do ciclo jubileu, Israel consegue o que pertence a ela. No final desse ciclo jubileu, Israel conquistou Jerusalém. Eu já disse isso antes, anos atrás, sobre as luas de sangue. Ok, a próxima coisa é que Jerusalém terá que, ou melhor, Israel terá que reconstruir o templo. Essa é uma profecia que terá que se cumprir, porque o anticristo terá que entrar e se sentar clamando a si mesmo Deus e macular o lugar, essas coisas. Isso terá que acontecer. Um templo físico e real, porque está em Apocalipse 11. Então, eles conquistaram Jerusalém bem aqui e conseguiram o direito de seguir em frente para Israel. E aqui conquistaram Jerusalém de volta, e aqui terão seu templo de volta. E alguns eventos terão que acontecer para isso acontecer. E eu acredito que terá que ser o período de tribulação, que começará com falsa paz, o anticristo confirmando um tipo de acordo, uma aliança. Sigam em frente e reconstruam o templo. E eu não vou entrar nele em 3 anos e meio e reivindicar eu mesmo ser Deus. Sigam em frente e reconstruam para mim, quero dizer para vocês, certo? 23 de setembro de 2017. Eu não estou marcando data, mas é muito interessante. E eu quero trazer isso à sua atenção. Obrigado por assistir, mais virá em breve. Amo vocês, pessoal. Então é isso. Terminamos a 4ª parte, logo estarei publicando a 5ª parte também. Essa parte do comentário dele aqui não foi traduzida, então não posso dizer nada com clareza, com certeza. Mas eu acredito que ele esteja falando que essa geração não passará aquilo que Jesus disse, e ele fala também que Apocalipse 12 é um claro sinal de que realmente o arrebatamento seja pré-tribulacional. Eu acho que ele fala alguma coisa desse tipo, não tenho certeza. Mas enfim,
Se você quiser escrever alguma coisa aqui embaixo nos comentários, fiquem à vontade, algum tipo de discussão. Eu não tenho resposta nenhuma para esses vídeos, eu simplesmente acho muito interessante, gosto muito do que ele ensina, do que ele descobriu. Então, eu não posso dar respostas a nada a não ser daquilo que eu entendi. Então, é isso, até o próximo vídeo, até o último vídeo dessa série, desse estudo, ok? Um abraço, até mais. I love you so much. You guys are awesome. So, see you guys soon. This box here will be a song that I wrote, and that box down there will be more information about the Revelation 12 sign. And I'll see you next time in my next video. Love you guys. Those links over there, subscribe and support, they work. And those are other places you can find me down there. Okay? See you guys. Shalom.